Oi, eu sou a Paula, essa é a Bruna, nós somos Histórias de Casa e hoje a gente tá aqui no canal Casa de Verdade para mostrar o resultado de um projeto bem bacana que a gente fez no quintal do Gustavo. Nosso desafio foi transformar um terreno ao ar livre que estava praticamente vazio, não tinha muita coisa, no lugar mais gostoso da casa, que é para ele receber, curtir com os amigos e relaxar também. Foi uma reforma deliciosa de fazer e a gente vai mostrar nesse vídeo todos os detalhes para vocês. Vamos lá? O Gustavo é publicitário, leitor de histórias de casa, e a gente conheceu esse espaço através de um e-mail que ele mandou pra gente pedindo uma transformação. Pra gente, na verdade, o principal das casas é sempre a história. Então, mais do que só fazer uma reforma e deixar o espaço novo, a gente queria que ele realmente tivesse um significado pro morador. E por isso a gente gostou tanto da história do Gustavo, que é um espaço que, desde a infância dele, ele já sonhava em mudar e nunca tinha conseguido. Então, foi isso que a gente mais queria. A gente queria que ele trouxesse essas memórias, que a gente pudesse juntar isso. E mais do que um espaço bonito, fazer um espaço de afeto, assim, um espaço que ele ame realmente. Minha mãe é formada em decoração, nunca atuou na área, mas ela sempre teve o sonho de ver essa casa inteira pronta, finalizada e decorada. E esse ambiente era uma das áreas que ela queria reformar, transformar numa área de lazer para receber amigos e familiares. Quando eu tinha 20 anos, minha mãe faleceu, eu acabei saindo de casa, meu pai e meus irmãos também saíram de casa e o sonho acabou sendo adiado. Algum tempo atrás eu resolvi voltar a morar nessa casa. Esse espaço, esse terreno, era um terreno baldio, ele tinha mato de 3 metros de altura, o entulho da casa da velhinha que morava aqui, e eu fui aos poucos reformando alguns ambientes da casa, e esse terreno era meu maior desafio. Eu vi alguns projetos do Histórias de Casa e mandei um e-mail para elas, fui escolhido, dei total liberdade para elas fazerem o que elas queriam e foi ótimo. A gente ficou super animada para fazer a reforma aqui do Gustavo e para isso a gente chamou a Júlia e a Isa do escritório Forma 011. A gente já fez alguns projetos com elas e nosso estilo bate muito, então a gente convidou elas também. E a gente também contou com a ajuda de um paisagista, que é o Thales Miranda, para definir as melhores espécies e a melhor posição para usar as plantas. Como esse espaço era um lugar com muita memória e muito valor afetivo, a gente queria resgatar um pouco isso. Então a equipe da Júlia foi perfeita para trazer essas sensações de nostalgia que a gente queria para o espaço. O espaço do Gustavo já tinha uma plataforma de concreto. A nossa ideia foi manter e usá-la para delimitar a área em duas. Então, na parte de cima fica o gourmet, a mesa de jantar, o estar, e lá embaixo a gente deixou a área de lazer e uma área mais zen, de relaxamento. A diferença dessas duas áreas também está presente no tipo de revestimento que usamos. Aqui em cima é um porcelanato mais resistente, mais prático, principalmente por conta da churrasqueira. E lá embaixo a gente preferiu materiais que remetessem mais ao natural, então o tijolo e o pedrisco. E para unir os dois espaços, a gente projetou uma escada com degraus desencontrados e também disfarça esse desnível. As plantas que escolhemos foram a cússia, moreia e a costela de Adão, que trazem uma volumetria diferente para o ambiente. Todas as plantas que escolhemos se adaptam super bem ao nosso clima e são de fácil manutenção. Nas paredes a gente usou a Thunberg azul, que vai crescer e tornar esse ambiente uma parede verde mesmo. Como a gente visita várias casas durante a semana no Histórias de Casa, a gente tem muitas referências próprias e muitas coisas que a gente guarda naquela pastinha pra usar mais pra frente. Então, uma dessas referências que a gente guardou numa pastinha especial foi uma viagem que a gente fez pra Trancoso esse ano. E a gente ficou hospedado numa casa que era toda sustentável. Era uma casa de bambu sustentável. Obviamente que não daria pra reproduzir nada parecido aqui, mas tinha algumas pequenas ideias que foram reaproveitadas, como esse espaço aqui pras redes, o redário. Tem um cantinho que a gente fez também de futon. Foram algumas coisinhas que a gente viu lá, que eram boas sacadas e que qualquer um pode reproduzir em casa, não exige grandes investimentos. Os recursos que a gente utilizou aqui para fazer esse escape de São Paulo, então foram muitas plantas, tem o paisagismo. A gente criou uma hortinha pro Gustavo também, com os vasos que são irrigáveis, então ele também não tem que se preocupar tanto das plantinhas morrerem. Tem bastante coisa de palha, de madeira, muitas texturas naturais para trazer esse ar de aconchego e de que você tá fora da cidade, você tá num lugar mais gostoso.
Bom, um dos maiores sonhos da mãe do Gustavo era que esse espaço fosse uma área de receber, para reunir os amigos, fazer festas e tal. Por isso a gente escolheu 2 mesas que são espaçosas, mas estreitinhas, então elas se encaixam bem aqui. E elas têm esses bancos que permitem que várias pessoas caibam. E o mais legal é que elas são do material super resistente, então específico para áreas externas. Bom, esse é um espaço muito ensolarado e às vezes uma sombrinha é bem-vinda. Então a gente colocou o ombrelone sobre a mesa para poder fazer as refeições com mais conforto. Nessa área aqui atrás, a gente teve a vontade de fazer uma sala ao ar livre, assim. Só que também para proteger um pouco do sol, a gente criou um pergolado com toras de madeira e uma cobertura de tecido. A parte dos móveis tem o sofá e as 2 poltronas que criam bem esse climinha de sala mesmo, eles também são para área externa, então é mais um complemento do receber. Uma das coisas que o Gustavo mais queria era uma churrasqueira, e é natural, porque com um espação assim livre, ele queria receber muitos amigos e fazer várias festas. Então a gente escolheu essa churrasqueira que é bem equipada, assim, e ele amou. É um dos cantos que ele mais gosta, porque ele ama cozinhar, então foi perfeito para ele. Para usar esse espaço também à noite, a gente criou esse varal de luzinhas. Ela tem uma luz amarelada, não é muito forte, mas já ilumina o ambiente e deixa ele bem aconchegante para o Gustavo fazer festa, usar o spa e o que ele quiser aqui. Foi muito legal acompanhar a evolução do espaço durante essas 2 semanas que a gente fez o projeto. E pra gente, a sensação que dá com ele finalizado é que o espaço é um respiro dentro de São Paulo. A gente tá num bairro bem movimentado e quando a gente entra aqui, parece que a gente meio que entrou numa bolha e saiu um pouco da correria e da loucura da cidade. E aí, pessoal, vocês também gostaram dessa transformação? Então se inscrevam no canal, dê like nesse vídeo e conta pra gente nos comentários o que vocês mais amaram nesse espaço. Bom, se você também quiser fazer uma transformação em casa, a gente deixou na descrição do vídeo todos os itens que a gente usou aqui. Então olha lá. E é isso, beijo!